Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Olá pessoal, eu sou a Miriam Perilli e esse é o Desabraçando Árvores. Sim, não é episódio do Que Bicho é Esse, pessoal. Hoje eu estou aqui como apresentadora, como host do Desabraçando Árvores. Quem nos segue nas redes sociais já está sabendo dessa história, né? Mas finalmente nós estamos com o primeiro episódio sendo lançado hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui dividindo isso com vocês e abrindo esse especial. Bom, deixa eu contar mais um pouquinho então como vai funcionar. Serão 3 episódios falando um pouco mais sobre a história da primatologia, e isso foi super interessante, que a gente ia fazer um episódio, só que a gente conseguiu tanto material que ia ficar muito tempo e muito pesado em um episódio só. Então nós dividimos em 3, que vão ser alternados com os episódios do Que Bicho é Esse? Então nós vamos falar especificamente sobre 4 espécies criticamente ameaçadas da Mata Atlântica, e eu já vou contar aí pra vocês quais serão elas. Bom, nos episódios sobre a primatologia brasileira, nós conversamos com o Dr. Russell Mittermeier, com o Dr. Anthony Hyland, com o Dr. Cláudio Pádua, com o Dr. Leandro Jerusalinski e com o Dr. Fabiano Melo, nosso querido Obi-Wan Kenobi. Que time, fala sério, gente, que privilégio poder gravar e ter conversado e escutado as histórias dessas pessoas que são tão inspiradoras para todos nós que trabalhamos com biologia da conservação. E nós vamos falar, gente, já vou dar spoiler, já vou entregar quais serão os bichos que nós vamos falar nos episódios, que a gente vai trazer informação sobre história natural, ecologia, conservação, curiosidades e tudo mais que tiver para saber aí sobre os primatas criticamente ameaçados. A parte triste da série é que a gente vai falar sobre os criticamente ameaçados, porque são eles que estão aí na berlinda e que precisam de mais atenção. Então, as espécies serão o bugio ruivo, a loata guariba-guariba, o macaco prego do peito amarelo, o sapajos xantosternus, o mico-leão da cara preta, Leontopithecus caiçara e o muriqui do norte, Brachyteles e pochanthus. Então essas serão as espécies que a gente vai falar um pouco mais nesse primeiro momento, tá? A gente tem previsão de continuar essa série, de trazer outros animais também da Mata Atlântica e subir com ela para a Amazônia para falar um pouquinho sobre os primatas amazônicos, mas nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco dessa iniciativa, a gente vai falar sobre essas 4 espécies. E essa série lindíssima é apoiada com muito orgulho pela Rewild, que a gente só tem a agradecer, que é quem permitiu que a gente corresse atrás e executasse essa nossa ideia de falar um pouquinho sobre essas espécies de primatas ameaçados. A Rewild, que tem como objetivo proteger e restaurar a diversidade da vida na Terra por meio de colaborações inovadoras entre indivíduos, comunidades, povos indígenas, governos, cientistas e empresas para impulsionar as soluções baseadas na natureza para as crises mais urgentes também do nosso planeta, com a ideia de que uma mudança radical requer também uma colaboração radical. Então a Rewild foi lançada em 2021, combinando mais de 3 décadas de impacto de conservação da Fundação Leonardo DiCaprio e da Global Wildlife Conservation, aproveitando suas experiências, parcerias e plataformas para trazer nova atenção e energia para a conservação da biodiversidade. Coletivamente, seus esforços e parceiros incluem mais de 50 países, e só em 2020 eles já trabalharam para conservar mais de 45 milhões de acres de áreas selvagens e reverter a situação de 835 espécies ameaçadas. É coisa pra caramba, né, gente? Então a Rewild trabalha com comunidades indígenas para proteger suas áreas, sua casa, né, na Amazônia. Eles trouxeram o diabo da Tasmânia de volta à Austrália continental pela primeira vez em 3.000 anos. Lançaram um fundo de resposta rápida de 42 milhões com a União Europeia e redescobriram espécies perdidas para a ciência por mais de 100 anos. Mas a Rewild acredita que para realmente redesenhar o mundo é preciso ir mais longe. E é por isso que estão construindo um ecossistema de ações colaborativas e impacto. Um ecossistema tão diverso, inclusivo e vibrante quanto as florestas tropicais, os manguezais e os recifes de coral que dão vida à nossa casa compartilhada. Eles acreditam que juntos podemos proteger e restaurar esses ecossistemas essenciais para a saúde do nosso planeta, da Amazônia à Austrália, de Bornéu aos nossos próprios quintais. A missão da Rewild é proteger e restaurar a natureza para construir uma próspera terra onde toda a vida floresça.
Bom, quem mais está ansioso para embarcar nessa jornada, por acreditar que juntos nós podemos redesenhar o nosso mundo? Nós, do Desabraçando Árvores e do Que Bicho é Esse, com certeza estamos. Então, vamos agora começar o nosso episódio sobre a história da primatologia do Brasil, com a presença nesse primeiro episódio do Dr. Russell Mittermeier e do Dr. Anthony Hylands. O Dr. Russell Mittermeier também participou conosco de um episódio do Desabraçando Árvores, episódio 35. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa personalidade ilustre, tão importante para a biologia da conservação mundial, vai lá e escuta um pouquinho da história, que é fascinante. Bom, o Dr. Russell é mestre e PhD em Biological Anthropology pela Universidade de Harvard. Ele é o atual diretor de conservação da Rewild, vindo da Conservation International, onde ele atuou como presidente de 1989 a 2014 e mais recentemente como vice-presidente executivo. Nomeado Hero for the Planet pela revista Time, o Mittermeier é considerado um líder mundial no campo da biodiversidade e da conservação de florestas tropicais. Ele é formado primatólogo e herpetólogo e já viajou por mais de 160 países em 7 continentes e realizou trabalhos de campo em mais de 30, com foco principalmente na Amazônia, especialmente aqui no Brasil e no Suriname, e também na Mata Atlântica. Trabalhou muito também em Madagascar. Desde 1977, o Russell atua como presidente do grupo de especialistas em primatas da Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, e é membro do Comitê Diretor da Comissão de Sobrevivência de Espécies desde 1982. Além disso, ele é professor adjunto da State University de Nova York, em Stony Brook, desde 1978, e é pesquisador associado ao Museum of Comparative Zoology da Universidade de Harvard por mais de 2 décadas, e é ainda presidente da Margot Marsh Biodiversity Foundation desde 1996. Ele já descreveu um total de 18 novas espécies, 3 tartarugas, 6 lêmures, 2 tárcios e 7 macacos. E ele tem 8 espécies nomeadas em sua homenagem: 3 sapos, 1 lagarto, 2 lêmures, 1 macaco e 1 formiga. Além disso, ele publicou até o momento 35 livros e mais de 650 artigos científicos e populares. Até perdi o fôlego aqui. O Dr. Russell Mittermeier tem um interesse vitalício por povos tribais e indígenas e trabalhou com muitas comunidades diferentes: o Trio, os Saramacâner, os Matauai, os Alcanemarons do Suriname, até os Kayapó da Amazônia. E os envolveu sempre em esforços de conservação. Então, com isso, ele publicou sobre as fortes conexões entre a biodiversidade e a diversidade cultural humana, demonstrando o quão fortemente as áreas de maior prioridade para cada se sobrepõem. Incrível, né, gente? Poxa, privilégio nosso estar aqui conversando mais uma vez e aprendendo com o Dr. Russell Mittermeier. E nós tivemos ainda o privilégio de conversar também com o Dr. Anthony Hylands, que é PhD em Zoology pela Universidade de Cambridge. O Hylands começou sua carreira estudando primatas na Amazônia e na Mata Atlântica brasileira. E desde 96, ele atua como vice-presidente do grupo de especialistas em primatas da IUCN, focando cada vez mais seu trabalho nos objetivos desse grupo, com temas que enfoquem a conservação de primatas ameaçados em todo o mundo. Ele administra um Small Grant, um programa de Small Grant, o Primate Action Fund, e é editor da revista Primate Conservation e de uma série de guias de campos de primatas promovido pelo grupo de especialistas da IUCN. E mantém ainda um banco de dados taxonômicos e de status de conservação para mais de 700 espécies e subespécies de primatas. De 1977 a 1982, o Anthony realizou estudos de campo pioneiros sobre o comportamento e ecologia de saguis e de micos-leões, os quais ele apresentou à Universidade de Cambridge para sua tese de doutorado. Posteriormente, ele foi coordenador por 3 anos do subprojeto de primatas do grande projeto, de dinâmica biológica de fragmentos florestais, em colaboração com a World Wildlife Fund dos Estados Unidos. Em 1986, ele foi nomeado professor de Zoologia de Vertebrados da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e colaborou, naquele momento, para a criação do primeiro curso de graduação no Brasil em Biologia da Conservação. É um programa famosíssimo, né, gente? Quem é da Biologia da Conservação sempre ouviu falar e conhece um pouco mais sobre essa história.
Desde 1993, o Anthony também foi um cientista associado ao programa Brasil da Conservation International, trabalhando com a equipe no desenvolvimento de estratégias de conservação, como corredores biológicos para a Amazônia e para a Mata Atlântica. Em 2000, Anthony mudou-se para Washington para ingressar na Conservation International em seu recém-fundado Center for Applied Biodiversity Science, onde ele atuou como diretor sênior para Conservation Biology. Em 2009, ele foi nomeado cientista pesquisador sênior e para trabalhar diretamente como vice-presidente do grupo de especialistas em primatas da IUCN com o então presidente Russell Mittermeier. E como tal, seguiu envolvido em tempo integral com iniciativas de conservação de primatas em todo o mundo. O Anthony é membro da Academia Brasileira de Ciências, já editou 12 livros e é autor de mais de 300 artigos e capítulos de livros sobre áreas protegidas, comportamento, ecologia, conservação, distribuição e taxonomia de primatas. Então essa foi uma apresentação não tão breve, porque o currículo aqui é grande. Então vamos logo para essa conversa, para a gente escutar um pouquinho e aprender como eles vieram para o Brasil e começaram a trabalhar com primatas brasileiros, como eles se encontraram com os brasileiros que já estavam aqui começando esses trabalhos também, e aprender um pouco mais, gente. Esse é um episódio que vocês vão notar que eu fiquei basicamente calada, porque eu estava tão inspirada, escutando e aprendendo. Eles que têm o protagonismo para falar agora, então vamos ouvi-los e espero que vocês se sintam tão fascinados como eu. Muito bem-vindo de volta ao podcast, Russell. Muito obrigado. Grande prazer estar aqui de volta. E você pela primeira vez, né, Anthony? Muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. É uma honra enorme pra gente recebê-los aqui, um privilégio. Muito bom. Bom, vocês acompanharam, né, e foram pioneiros, na verdade, nessa transição. Lá no início da primatologia, os estudos que estavam muito relacionados com antropologia, que focavam muito nos grandes apes, né, nos hominídeos. E vocês foram parte desse grupo, desses pioneiros que começaram a trabalhar com os monkeys, né? Em português, não sei se a gente tem essa distinção, assim, muito clara, mas como que foi essa transição, assim, que vocês começaram a trabalhar com esses outros grupos? Eu vou começar. Eu sempre tive muito interesse na África, mas eu tentei ir para a África no fim dos anos 60 para trabalhar com o famoso antropólogo Louis Leakey, mas isso não deu certo. E eu fui em 70 para Panamá e Costa Rica, principalmente para estudar espanhol. No Panamá, encontrei com um cientista do Smithsonian Tropical Research Institute e ele me falou, olha, se você quer vir aqui para estudar macacos neotropicais na ilha de Bajo Colorado, você é muito bem-vindo. Então, o último ano na universidade, lá em Dartmouth, no norte dos Estados Unidos, eu comecei meu ano final, senior year, não? Com um estudo de macacos nos bugios, barbados, na ilha de Bajo Colorado, no canal de Panamá. E fiquei 3 meses lá, e depois, nos últimos 6 meses desse senior year, esse ano final da minha universidade, eu fiz um estudo de tudo que foi conhecido como macacos neotropicais na época, uma coisa de 300 páginas. Isso formou a base do meu interesse nas primatas neotropicais, porque realmente em 70, 71, sabia muito pouco dos macacos neotropicais. Você teve o estudo de Carpenter, também na ilha de Bajo Colorado, em Panamá, em mais ou menos 35, 36. E poucos outros estudos nos anos 50 e 60, mas basicamente os macacos neotropicais foram mais ou menos desconhecidos. Em 71, eu fiz uma viagem ao redor da América do Sul para ver quais são as possibilidades de estudar macacos. Eu fui para o Brasil, Colômbia, Uruguai, que não tem macacos, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, e encontrei várias pessoas, mas a pessoa mais importante que encontrei em julho de 71 foi Adalmar Coimbra Filho, que foi realmente o pioneiro dos estudos de primatas no Brasil. Ele começou estudando mico-leão dourado mais ou menos em 65, e
ele realmente, eu fiquei muito impressionado com ele e formamos uma parceria, uma amizade que durou mais de 45 anos. Ele também organizou uma viagem para mim com Paulo Nogueira Neto, outro grande pioneiro da conservação no Brasil. E o Paulo, eu não fui ninguém, não? Eu tive 21 anos, eu fui um moleque. Não? E essas pessoas, o Coimbra e Paulo Nogueira, que já foi uma pessoa altamente importante, ele me levou no interior de São Paulo para visitar o Parque Estadual de Morro do Diabo. Foi muito impressionante, um cara dessa importância trazendo um menino de 21 anos para ver macacos no interior de São Paulo. E isso fez uma impressão muito forte em mim e continuei trabalhando com Coimbra e Paulo Nogueira e vários outros primatólogos. E uma relação que durou até hoje, não? Uma presença no Brasil que durou até hoje. E em 73, eu fiz um levantamento de macacos na região amazônica, que foi realmente o único estudo de macacos na região amazônica desde os tempos de Wallace e Bates, que é mais um século antes, né? E principalmente estava procurando ver os wacaris e os cuxiús. E tive a grande sorte de ver as 3 espécies de wacaris conhecidas na época e o cuxiú de nariz branco. E eu acho que fui a primeira pessoa não brasileira, não local, a ver esses wacaris na natureza. Eu fiquei muito impressionado com eles. Pensei fazer meu doutorado sobre eles, mas ficou complicado demais trabalhando nos igapós lá da Amazônia Central. Então, decidi, no lugar de fazer o trabalho Amazônia brasileira, eu fui para Suriname, onde fiz meu doutorado sobre as 8 espécies de macacos desse país. E depois, no ano 79, depois de acabar com o meu doutorado, com o apoio do World Wildlife Fund dos Estados Unidos, decidi fazer o levantamento sobre os primatas da Mata Atlântica, porque falando com Coimbra e com Célio Vale e vários outros, foi óbvio que a prioridade número 1 no Brasil foi a Mata Atlântica, porque foi muito mais impactado, muito mais destruído do que a Mata Amazônica na época. E esse trabalho levantando a presença de macacos na Mata Atlântica durou mais ou menos 10 anos. E durante esse período, encontrei com Anthony. E meu primeiro contato com Anthony foi através de uma carta que ele enviou para mim em 76, perguntando sobre a possibilidade de estudar Tamanduá Bandeira e Tatu Canastra. E ele foi para INPA e eu vou deixar ele explicar a história dele, mas por enquanto eu vou parar lá e podemos falar mais desse levantamento de macacos na Mata Atlântica, porque realmente criou uma base para todos os estudos de primatologia que levamos para frente. Anthony, por que você não fala um pouco da sua presença no Brasil? O início da primatologia no Brasil, realmente, no senso moderno, começou pela proibição legal que Brasil, Colômbia e Peru fizeram para exportar macacos. Nos anos 60 e 70, a exportação de macacos na Amazônia foi milhares e milhares e milhares de macacos, saindo principalmente do Brasil, através de Letícia, de Colômbia, de Peru, saindo pelo Quitos, e outras saindo de Colômbia. E a proibição dessa exportação apavorou a Organização Pan-Americana de Saúde, que apesar do fato que elas tinham publicado o fato que a pior coisa que pode fazer é estabelecer centros de criação de primatas nos países de origem, nos países tropicais, viram que a única coisa a fazer era criar centros nesses países para tentar manter o fornecimento de primatas para a indústria biomédica. Então, eles começaram, nos anos 70, tinham planos para instituir esses centros de criação de macacos, mas, no mesmo tempo, pessoas estavam, incluindo Hershkovitz e Paul Heltney, falar para o mundo que, publicando na ciência, que estavam com medo que o número de macacos na Amazônia estavam declinando por causa dessa exportação. Então, macacos vistos naquele tempo como um recurso para a biomedicina. Então, eles decidiram fazer um monte de levantamentos, feitos por Curtis Frazee, por várias pessoas. Thomas Crusay, que estava envolvido, muitas pessoas fizeram levantamentos, principalmente na Colômbia e no Peru, e também em parte em Bolívia.
Então, pela primeira vez, pessoas vieram para estudar macacos, mas, nesse sentido, só de estabelecer quotas para exportação. Mas, com a eventual proibição, eles decidiram implantar esses centros de pesquisa, e foi nesse momento que eu escrevi para Ross Mittermeier e Adalmar Coimbra Filho, querendo saber principalmente sobre tatus, por uma simples razão. Um dos meus professores na universidade era William Hamilton, e ele que tinha mostrado que a seleção de parentesco era fundamental para entender altruísmo e comportamento social em mamíferos e outros animais. E tatus, como vocês devem saber, produzem um gênero, pelo menos. Dásicos produzem 4 gêneros idênticos. Então, esses 4 devem estar oferecendo o teto para amamentar para os outros irmãos, né? Antes que elas devem ter altruísmo total. Eles queriam ver o aspecto social disso. E, por acaso, William Hamilton, que talvez pessoas não sabem, desenvolveu muito de suas teorias junto com Warwick Kerr, no laboratório de genética com abelhas, lá foi Ribeirão Preto, acho, mas lá em São Paulo. Warwick Kerr, como você sabe, foi um grande geneticista, reclamou muito sobre a destruição da Amazônia, foi mandado pelo CNPq, pelo governo brasileiro, para estabelecer um campus do INPA. INPA existia antes, mas era um prédio dentro da cidade. Um campus enorme para Instituto de Pesquisas da Amazônia, Nacional da Amazônia, e resolveu o problema desse negócio de acabar com a Amazônia. Lá eles estavam falando que já 20% estava acabado. Não era tanto, mas Warwick Kerr era um voz forte para isso. E William Hamilton, por acaso, estava viajando pelo país, e ele falou que tem um estudante dele, que é muito bonzinho, ele quer estudar tatus para entender melhor esse negócio de altruísmo e para seleção de parentesco. E Warwick Kerr, por uma razão que vou explicar, falou, não quero que ele mexa com tatus, mas se ele quer mexer com primatas, manda ele para cá, fala para ele que pode vir. Foi assim o início e o fim da minha entrevista para esse novo trabalho, totalmente inocente, recém-saído da universidade. E a razão que ele quis me contratar era porque eu estava sendo pressionado fortemente pelo Ministério da Saúde para estabelecer esse centro de pesquisas. E ele não, que eu descobri depois, ele não quis. Mas tinha uma desculpa agora, com o Ministério falando, vamos lá, o que está fazendo com esse centro? Nós queremos ver, vamos começar. Ele está organizando tudo. E, então ele me manteve lá, eu fui lá, me manteve lá, e vieram pessoas dos Estados Unidos, né, que não, nós precisamos urgentemente macaco da noite, para fazer pesquisa de malária, nós precisamos disso, vai lá, fala com o Antônio. Mas durante todo esse tempo, ele não, o orçamento, dinheiro para fazer isso não chegou. E era simplesmente Warwick Kerr falando sabiamente, porque realmente não era para ter um centro de macacos lá. É o jeito de esperar até o momento que ele podia falar não. E esse centro, eventualmente, foi para Belém. Eu tinha concordado com ele que depois de um ano de organizar isso, eu, sem falar português, estava fazendo planos, mapas arquiteturais, sei lá, levantando dinheiro, vendo desenhos e tudo. Trabalhando com a doida. Mas eu falei que depois de um ano eu ia para mato para estudar macacos. Foi até o dia, mesmo dia, um ano depois, mesmo dia, eu acabei indo para Aripuanã para estudar macaco barrigudo, que Warwick Kerr falou que tem tanto, que estão pingando das árvores em todo lugar. Eu passei quase 5 meses lá, sem ver nenhum. Então, eu tive uma crise de, será que eu tenho capacidade de fazer isso? Não estou nem vendo os macacos. Mas encontrei um bando, consegui um belo sábado de ficar com elas, estava feliz da vida. Naquela mesma tarde, eu pedi elas, e na mesma tarde, eu procurando elas de novo, um caçador chegou, atirou em 3, e arruinou todo o meu esforço de habituar os macacos. E aí eu fui para casa, eu vi o bando, mas elas me viram e parece que eu tinha visto o diabo, né? Eu perdi todo esse trabalho. Então eu fui para a estação de campo lá e pensei, minha vida está acabando. Passei domingo inteiro resmungando, chorando, mas depois, à noite, pensei, bem, estou vendo esses saguis todo dia, eles estão totalmente mansos. Eu vou estudar esses bichos.
E fui lá na segunda-feira, de manhã cedo, peguei um grupo e fiquei com elas até a noite. Eu falei, eu vou estudar esses animais. Aí eu comecei a fazer um estudo, graças a Deus, dos macacos, dos neotrópicos, na Amazônia. E não quero gabar disso muito, não, mas foi o primeiro estudo assim, de ecologia e comportamento feito na Amazônia. Logo depois, junto comigo foi Márcio Aires, que tinha ido para INPA também. Nós dois, tremendo cada vez, porque nós tínhamos que responder para Paulo Emílio Vanzolini, que era responsável pelo projeto Macacos do INPA. E nós dois começamos a fazer estudos diplomados em Arapuanã. Ele fez outro estudo perto de Manaus. Ele estava estudando saguis e Márcio Aires estudava um cuxu de nariz branco lá em Arapuanã. Eu passei quase 3 anos lá e foram os 3 anos mais felizes que eu lembro. Impressionante. Então aí começou. Para estudar tatus, eu acabei estudando primatas. Eu vim para ficar 2 anos e eu acabei ficando no Brasil 23 anos, encantado com o país. E as possibilidades e o futuro de fazer tanta coisa desconhecida. Você ia de short pro mato, Anthony? Não, eu não sou louco assim, não. Eu andava de camisa assim é calça longa. Eu vou de shorts qualquer mata do mundo, fora da região do gorila de montanha, porque tem plantas, como que diz? Urtigas, não? Urticáceas. Urticantes. São muito duros. E também na região de Guaracaçaba, em Paraná, tem bromélias de chão que cortam as pernas como nunca vi. Então, são 2 lugares onde não vou de shorts, mas todo o resto eu vou sempre de shorts. Uns outros comentários sobre o que Anthony falou. INPA, o que o Vavik Care fez no INPA foi realmente impressionante, porque eu visitei INPA em 71, julho de 71, e não tinha quase nada, foi um edifício pequenininho, uns escritórios lá, só. Quando eu voltei 2 anos depois, em 73, para começar meu estudo dos macacos da Amazônia, foi todo um campus que ainda existe hoje. Então, Vavik Care criou isso de zero. Foi realmente muito impressionante o que ele conseguiu fazer. E outra coisa, o Anthony mencionou José Márcio Aires, que foi um grande amigo meu, um grande pioneiro, cara que criou o conceito de reservas de desenvolvimento sustentável, e perdemos ele muito cedo. Foi muito triste que ele morreu muito jovem. Mas ele conseguiu fazer o que eu não tive a coragem de fazer em 73. Eu vi o macaco guacari branco lá na região do rio Awati, Paraná. Eu adorei o bicho. Até hoje eu adoro esse bicho. Mas eu falei, é muito difícil, é duro demais fazer isso. E só 10 anos depois que o Márcio conseguiu fazer um estudo clássico sobre esse macaco, que até hoje é o único estudo detalhado que foi feito sobre esse bicho. Sensacional! Mas depois disso, Anthony, especialmente, você foi para Minas, né, Anthony? Foi. E isso foi por causa de Ross. Um grande pai. Eu nunca vou esquecer um telefonema longo de Ross e de Célio Vale me convencendo de ir para Minas para ajudar com a ideia de ter um mestrado em conservação e ecologia lá no UFMG. Isso depois que eu trabalhei 10 anos no INPA, mas 2 daqueles anos estava escrevendo meu doutorado lá na Universidade de Cambridge sobre os saguis. De tão pioneiro que era, incrível que parece, tanta ignorância que tinha, pessoas expertas em saguis, em cativeiro, me perguntaram, eles têm filhotes gêmeos no mato também? Eles não sabiam de nada. Então, isso que foi fascinante nos dias pioneiros, que Ross e eu conseguimos ver. Você pode escrever um artigo, quase de qualquer dia que você vai para o mato, você tem um artigo de coisas que você está vendo acontecendo. Eu ajudei com pessoas trabalhando descobrindo que preguiças tem essa fauna de mariposas e essas coisas. O sentido de pioneirismo foi impressionante naquele tempo, facilitado exatamente com o impressionante Vavik Care. Então, depois dos 10 anos, depois eu voltei de Cambridge e trabalhei com o projeto de áreas mínimas, era chamado naquele tempo, que é de fragmentos florestais, e foi tentado por Ross Célio Vale de ir para Minas, onde encontrei com Gustavo Fonseca, outro professor lá, e comecei a me envolver com os primatas da Mata Atlântica, como Ross falou, em grave situação em comparação com, pelo menos naquele tempo, com os macacos da Amazônia.
Agora, os macacos da Amazônia estão começando a enfrentar os mesmos desastres que tem na Mata Atlântica. Então, eu passei mais de 10 anos lá, mais 13 anos lá em FMG. É importante reconhecer o valor, a grande importância desse levantamento de macacos da Mata Atlântica, que foi financiado por WWF, World Wildlife Fund dos Estados Unidos, que começou em 79, durou mais ou menos uma década até minha saída de WWF em 89, e nesse programa financiamos e formamos muita gente que continuam trabalhando até hoje. Foi um programa feito em conjunto com Coimbra Filho e com Célio Vale, da UFMG, e também com muito ajuda e apoio de Almirante Ibsen, de Guzmán Câmara, que foi outra grande figura na conservação no Brasil. E começamos em Fazenda Montes Claros, Minas Gerais, hoje conhecido por Muriqui, e também o Poço das Antas, para o mico-leão dourado. E entre as pessoas que foram formadas nesse programa, Gustavo Fonseca, que hoje é o número 2, chefe de biodiversidade do GEF, Cristina Alves, Ilma Bastos Santos, Carlos Alberto Machado Pinto, Sérgio Lucena Mendes, que agora ocupa um papel muito importante no estado de Espírito Santo, e provavelmente o mais importante em termos de formação numa comunidade brasileira de primatologia, Karen Stryer. Karen foi comigo em 81 para Fazenda Montes Claros. Em 81, fizemos um pequeno filme sobre o Muriqui, chamado O Grito do Muriqui. Isso foi feito por um estudante da Universidade de Harvard, onde eu estava fazendo meu doutorado, chamado Andy Young. E fizemos esse filme e foi narrado pelo professor Irvin DeVore, que foi meu professor em Harvard e também que foi o professor da Karen. E Karen viu esse filme e falou, eu gosto desse macaco, eu quero estudar esse macaco. Então, nós fomos juntos em 82 e ela ficou totalmente encantada por o Muriqui e continua esse estudo até hoje. E agora, no ano que vem, vai cumprir 40 anos. É o programa de estudo contínuo de mais longo prazo na região neotropical. E não sei quantos estudantes passaram por Montes Claros, mas acho que ela formou mais ou menos 70 a 80 PhD, mestrado, todo tipo de pessoa que trabalha na conservação, entre eles a Fabiana de Mello, que também é uma pessoa muito chave para a primatologia no Brasil. Então, esse estudo, esse levantamento durou 10 anos, levantamos quase todas as áreas protegidas na Mata Atlântica e deu uma base para tudo que temos agora na Mata Atlântica. Também temos que mencionar o trabalho de Álvaro Aguirre, que foi feito mais ou menos na mesma época que o trabalho de Coimbra Filho sobre mico-leão dourado. Aguirre, com a idade de 70 anos, acho que foi 70 anos, ele fez um levantamento tão detalhado, tão incrível sobre a presença do Muriqui na época, as duas espécies, mas foi conhecida só uma espécie na época, que serve completamente como base para todo o nosso conhecimento do Muriqui hoje. Eu tenho 71 anos agora e não posso imaginar fazer um estudo que ele fez com 70 anos, tão detalhado e visitando tantos lugares na Mata Atlântica. Então, realmente temos que reconhecer a grande contribuição do Aguirre. E é interessante que o Coimbra e o Aguirre foram financiados por outra grande figura na conservação no Brasil, que é meio esquecido hoje em dia, José Cândido de Melo Carvalho, que foi, acho que foi do Museu Nacional, e ele deu recurso para Coimbra e para Aguirre fazer os primeiros estudos dele. Então, ele realmente tem que ser reconhecido também. Então, esse estudo, e no primeiro ano desse levantamento foi quando eu encontrei Anthony por primeira vez lá na Mata de Una, no sul da Bahia, estudando mico-leão de cara dourada, que foi outro estudo clássico que ele fez. Então, esse levantamento continuou até 89, quando eu saí do World Wildlife Fund e fui para a conservação internacional. Esse é outro capítulo na história da conservação, na primatologia no Brasil. Mas também, Anthony, talvez você pode falar um pouco sobre os cursos que o Milton Thiago de Mello fez, porque eles tiveram um impacto enorme
E quase todas as pessoas que passaram por esses cursos de formação em primatologia entraram na primatologia. Quando cheguei no Brasil, tinha quase nada de primatólogos. Tinha Ademar Coimbra Filho, Fernando de Ávila Pires, que era mais taxônomo do que fazendo trabalho no campo, e Cori Carvalho, e essas eram as pessoas, basicamente, que fizeram trabalhos no campo, né, indo para, talvez, expedições ou taxonomia e assim por frente. Tinha também Milton Tiago de Mello, da Universidade de Brasília, que começou, que trabalhava, ele é um veterinário, ele trabalhou mais com esse negócio do macacos em cativeiro, pesquisa biomédica. E nessa Organização Pan-Americana de Saúde, tinha feito um acordo com ele para criar um centro de criação em Brasília. Mas ele se juntou com os genéticos e com Fernando de Ávila Pires e outros para criar, eu não lembro exatamente a data, mas eu nem vou tentar, mas cedo, anos 80, deve ser, anos 70 foi, de criar a Sociedade Brasileira de Primatologia. E Milton Tiago de Mello começou, um pouco depois, ele instigou, quando eu cheguei no Brasil, não tinha congresso de primatologia, tinha um simpósio dentro do congresso de zoologia de primatas, e Milton Tiago de Mello foi que criou a Sociedade Brasileira e, eventualmente, tinha força suficiente para ter um congresso em si. E eu vi isso quando o simpósio, talvez, no início dos anos 80, os simpósios dentro dos congressos de zoologia, em Campinas, Belém, eu lembro, tinha talvez 15, 20 pessoas, estudantes interessados em primatas. Esses congressos eram tantos, mostrando o crescimento de primatologia lá. Eu lembro de Sérgio Mendes, Sérgio Lucena, fazendo o congresso em Espírito Santo, e tinha 900 pessoas lá de primatologia. Então, quem estimulou isso foi a sociedade, e outro grande feito de Milton Tiago de Mello foi de criar esses cursos ambiciosos, no certo sentido, porque cada um era 2 meses de curso, regulamentado o suficiente para ser um curso universitário, especialização. E ele fez, eu não lembro quanto ele fez, eu participei em vários. O primeiro foi marcante, foi em Caratinga, Morro do Diabo, ele fez na Amazônia, ele fez no Nordeste, e esses foram muito importantes em termos de interesse das estudantes para primatas. E você tem Sérgio Lucena, Cazuza, José de Souza e Silva Júnior, de Belém, e muitos outros eram crias desses cursos. Carlos Pérez e outro que agora é uma figura bem internacional, né, em termos de ecologia tropical, e muitos outros. E, então, o crédito tem que ser dado para isso. Acho que ele fez uns 12 cursos e depois desistiu. Mas quem continuou foi Leandro Jerusalinski, Fábio Mello, Leo Oliveira, e outros que estão continuando, pelo menos com cursos de uma semana, 10 dias. Eu tenho participado desses também, eu fico impressionado, é ótimo de ver como isso entusiasma as pessoas de realmente partir para a carreira, ou fazer teses, especializações em primatologia. Então, essa de Milton foi muito importante. E o Milton vai fazer 104 em fevereiro? Acho que 103 ou 104, incrível. E ele continua muito, muito lúcido, continua muito ativo, é uma coisa impressionante. Mas o Anthony mencionou Leandro também, eu gostaria de enfatizar a importância de Leandro na primatologia brasileira, e especialmente porque em outubro o Centro Nacional de Primatas, Leandro, o chefe desse centro, vai fazer 20 anos de história. E a coordenação desse centro fez muito para a conservação de primatas no Brasil. É a única organização governamental do mundo a nível nacional, especialmente dedicada à conservação de primatas, e eles foram responsáveis, com a liderança do Leandro, pelos muitos planos de ação para primatas brasileiros e para outros animais que existem aqui no país. E tem uma colaboração muito estreita com o grupo de especialistas de primatas da
União Internacional pela Conservação da Natureza. Eu sou presidente, o chair desse grupo. Anthony é um dos deputy chairs, o maior grupo que trabalha com conservação de primatas no mundo. Aproveitando até que você mencionou aí o grupo de estudos em primatas, de especialistas em primatas, vocês foram idealizadores, né, desse grupo inicialmente. Vocês podiam dividir com a gente como que foi esse início e qual que é a importância do grupo de primatas hoje da IUCN? Bom, isso é uma longa história. Primeiro, o grupo de primatas faz parte da Comissão de sobrevivência de espécies da IUCN, uma das 6 comissões da União. E tem mais de 160 e poucos grupos de especialistas. O grupo de primatas começou nos anos 60, chefiado por Barbara Harrison, que foi uma especialista em orangotango. E ela basicamente trabalhou com orangotangos e fez um pouco sobre o controle de comércio de primatas que Anthony falou no início. E depois dela, ela saiu mais ou menos no início dos anos 70. Entraram 3 outros chairs, presidentes do grupo, que não fizeram nada, para falar a verdade. E eu estava seguindo isso, eu estive em graduate school lá em Harvard, muito interessado na conservação de primatas, e eu sempre contatei esses caras com várias sugestões, e finalmente, em 77, a liderança da comissão como um todo me chamou para ser chefe do grupo. Eu fiquei muito entusiasmado, acabei com meu doutorado o mais rápido possível, em novembro de 77, e imediatamente começou a fazer uma estratégia global para a conservação de primatas. E foi um dos primeiros 2 estratégias globais para qualquer grupo de animais. O único outro foi o grupo de jacarés, de cocodrilos, que fez um plano de ação também. Esse plano interessou muito WWF, o World Wildlife Fund dos Estados Unidos, na época, e eles me contrataram em 79 para ser o diretor do programa deles, Primate Program, o programa de primatas do WWF, e Anthony também ajudou na criação, na produção dessa estratégia global, e começamos a juntar um grupo de especialistas no mundo inteiro. Hoje, nesse grupo, eu ainda sou presidente desse grupo, depois de 40 e poucos anos. Agora, somos o maior grupo de todos os 160 grupos. O grupo de especialistas em primatas é o maior. E agora, depois do Congresso Mundial de Conservação da IUCN, que tivemos em Marseille, na França, faz 2 semanas, estamos refazendo a lista de membros, como fazemos cada 4 anos. Né? Uhum. E eu acredito que vamos ter 800 membros, mais ou menos 800 membros no mundo inteiro nesse grupo. E vai ser, de longe, vai ser o maior dos grupos que existe na comissão. E fazemos muita coisa. Financiamos projetos, fazemos planos de ação, como tipo que o Brasil faz com muita capacidade. Organizamos redes de primatólogos nos países e nas regiões. Na região neotropical, na América do Sul, você tem várias sociedades. O primeiro foi o Brasil, tem um na Colômbia, Equador, América Central, México, e tem um grupo recém-formado na Bolívia com a ajuda de Leandro Jerusalinski, tem um grupinho que está começando no Paraguai. Então, tem vários grupos e apoiamos todos esses grupos no seu trabalho de coordenação e que chamamos networking. Né? Também produzimos 5 revistas. O Anthony é o editor do Primate Conservation, que é uma revista global, e temos uma revista para cada grande região que tem primatas. Região neotropical, Neotropical Primates, África continental, African Primates, Ásia, e também uma revista que chama-se Lemur News para a ilha de Madagascar, que é um país relativamente pequeno, mais ou menos tamanho de Minas Gerais, mas tem uma diversidade incrível de primatas que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Então, somos muito ativos e continuamos apoiando e
fazendo crescer essa comunidade global que temos de primatologia e conservacionistas trabalhando pela conservação de primatas. Anthony, você tem mais para falar de nosso grupo? Você é o deputy não sei quantas décadas. Bastante tempo. Não, é interessante porque quando o Ross me convidou para ser membro disso, eu disse, o que faz assim? O que é essa sociedade em si? E ele falou, não, todo mundo se junta, né? Eu quero ser membro. O que você vai fazer com o membro? Você vai ser membro. Mas eu percebi, depois de pouco tempo, como isso é importante, de sentir que é sócio de uma comunidade. Você é incrível como pessoas têm orgulho, mesmo que não fazem quase nada para o grupo de especialistas, além do seu trabalho normal, eles têm orgulho de se colocar no fim do e-mail address delas, o endereço delas, membro do grupo de especialistas em primatas. Então, em muitos aspectos, é simbólico, mas encoraja, ajuda, dá inspiração para pessoas trabalharem numa comunidade, que você vê que você faz parte dessa comunidade que estão fazendo coisas incríveis. Então, os sócios, pessoas são membros dessa sociedade, desse grupo, sentem orgulho porque eles estão fazendo uma coisa que eles mais querem fazer e vejam outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. É basicamente isso. E essas publicações, esses eventos organizados. Agora, o Ross que organizou em 2000 uma coisa especial para tentar estimular a atenção em certos primatas que não estão recebendo atenção suficiente, que foi a lista dos 25 mais ameaçados. Isso. No início foi uma lista feita rapidinho, com um parágrafo explicando a situação de cada um entre nós. Agora é feito junto com a Sociedade Internacional de Primatologia, uma lista a cada 2 anos, dos primatas que estão realmente precisando, não os 25 mais ameaçados em si. Se você tenta fazer isso, ele vai ficar congelado, vamos dizer, porque você tem os 25 mais ameaçados. Esses são os 25 mais ameaçados que não estão recebendo atenção suficiente. Isso tem sido muito bem sucedido. E um outro aspecto, agora você tem uma reunião de decidir a lista, pessoas aqui até chegam junto com posters e banners e o equipe para argumentar a importância de colocar a sua espécie na lista. Isso também tem sido estimulante. E a sociedade, o grupo de especialistas em primatas, realmente um clube que pessoas percebem que tem sido difícil de dizer exatamente como ou em que quantidade, mas tem sido um estímulo enorme para pessoas de ajudar a conservar os primatas de cada país. Vou levantar meu banner aqui. Vamos olhar com carinho aí pro Callitrix flaviceps, né? Altamente importante. Inclusive, na primeira visita que fizemos em 79 a Caratinga, descobrimos a presença de flaviceps em Caratinga, que foi desconhecida, não foi conhecida do estado de Minas Gerais. Então, eu adoro essa espécie. Está muito ameaçada. Sim. E, além das outras pressões típicas, como desmatamento, esse bicho também tem muito risco por causa da hibridização com flaviceps, com jacos e penicillata, né? Então, tem muito ameaçado esse animal. Eu nem trabalho mais com primata, viu? Só estou levantando a bandeira aqui. A minha primeira publicação foi na Neotropical Primates. Uns quase 20 anos atrás. Tá vendo? Então, você já viu como tem importância essa rede que temos. E também somos responsáveis pelo red listing. Quais são as espécies que devem entrar na lista vermelha, quantas espécies são criticamente ameaçadas e ameaçadas, vulneráveis. É um grande trabalho. Começamos para essa década que saímos dessa década agora, década de 2010 a 2020. Começamos em 2012 fazendo a revisão de tudo isso. Finalmente estamos acabando com isso agora. Finalmente está 99% pronto. Mas esse estudo que fizemos mostra que os primatas são um dos 2 grupos de vertebrados, não só de mamíferos, mas de vertebrados, grupos maiores, mais de 30 espécies, mais ameaçados, mais de 60%, Anthony, quanto? 60 e pouco, e ameaçados ou vulneráveis. E o único outro grupo que se pode comparar são os quelônios, que também tem mais de 60% ameaçados de extinção. Isso é 750
113 espécies e subespécies. Caramba. 62% estão sendo considerados ameaçados agora. Certos lugares como Madagascar, que tem 112 espécies e subespécies de lêmures, 95%, algo assim, são considerados ameaçados ou vulneráveis. E muitos deles estão no limiar de extinção. Caramba, uau. Eu queria ressaltar agora, porém, é que 82%, não, se eu tenho uma espécie, por exemplo, na Indonésia, que não é ameaçada, em Ásia, é 72% ameaçados. A África está um pouco menos do que isso, mas quem está fazendo melhor até agora são os neotrópicos, que tem mais ou menos 42% de seus primatas ameaçados. E isso eu dou crédito para um esforço. No Brasil, você se sente miserável de situação de conservação, mas está indo muito melhor do que... Muito melhor. Foi lá em 76. Em 79, eu fiz uma avaliação das unidades de conservação na Amazônia. Tinha 2 parques nacionais. Início e o fim. Em 79. Agora tem milhares. E o Brasil tinha uma história razoavelmente positiva em termos de conservação. Mas hoje em dia está com problemas e eu fico apavorado de ver a Amazônia acabando. Eu li esta manhã que a quantidade de secas enchentes tem ligado à mudança de clima e desmatamento na Amazônia, que tem baixado a exportação de café, laranja, açúcar. E aqui o manchete foi: a Amazônia está acabando com o nosso café de manhã, por causa dessa falha nesses anos, é por causa de secas que nunca tiveram antes. É desastroso. Sim. O Brasil, dos países que têm populações naturais de primatas, o Brasil é de longe o grande líder em termos de esforços de conservação. A comunidade de primatólogos que trabalham na conservação no Brasil é muito maior do que qualquer outro país tropical e até maior do que nossa comunidade primatológica nos Estados Unidos agora, porque está sempre crescendo a comunidade no Brasil. Então, o Brasil é um modelo de como conservar primatas para a região, para a América do Sul, América Central e também para o mundo. Eu sempre cito quando vou para outros países, eu falo, olha o caso do Brasil, o que eles estão fazendo lá. E muito disso é por causa dos líderes de conservação aqui no país, os líderes novos, não os jovens, relativamente jovens, comparado comigo e com Anthony, pelo menos, o Leandro Jerusalinski, o Fabiano de Mello, Sérgio Lucena Mendes, Maurício Taleb e muitos outros que realmente estão levando para frente a conservação de primatas nesse país. Sensacional. Não, gente, eu tô até mais quietinha aqui porque eu tô fascinada de escutar tanta história e compreender um pouco mais todo esse panorama dos primatas brasileiros, principalmente. E eu queria trazer um pouquinho, o Anthony mencionou essa questão de quando você participa do grupo, da IUCN, por exemplo, você se sentir participando de um clube, ter essa ligação, dessa união, assim, de pessoas e todo esse aspecto. E eu queria trazer isso também quando a gente fala em estratégias de conservação. Porque eu fiquei pensando muito também nessa questão aí, saindo um pouco da parte acadêmica per se, da questão dos birdwatchings, por exemplo, e do que o Russell vem defendendo bastante em relação ao primate watching, sabe? Como uma estratégia para conservação. Falar um pouquinho sobre isso pra gente, que é uma iniciativa fantástica. Para começar, eu acho que o ecoturismo, bem feito, é um mecanismo mais importante para mostrar para comunidades locais que a conservação paga, que a conservação tem valor para eles. Uma coisa que você pode fazer rapidamente e quase imediatamente dá lucro para comunidades que existem ao redor de áreas protegidas e outros ambientes importantes para macacos e milhares de outras espécies. A ideia de Primate Watching nasceu com meu filho maior, o John. Meu filho agora tem 36 anos, acaba de fazer seu doutorado na Universidade de Oxford, lá
terra do Anthony, né? Ele trabalha agora com um grupo aqui baseado em Washington que chama-se American Bird Conservancy. Ele é o diretor de espécies ameaçadas. Eu vi a enorme capacidade e a interconectividade dessa comunidade de birdwatchers. Quando ele quer ir para qualquer lugar do mundo, ele entra num website de ornitologia e tem muitos, né? Encontra com uma pessoa e fala, eu quero visitar seu país. O cara fala, bem, vamos ir juntos para ver aves no meu país, na minha região. E também, só nos Estados Unidos, tem mais de 50 milhões de pessoas que se identificam como birdwatchers e uma indústria que tem um valor de pelo menos 50 bilhões de dólares só nos Estados Unidos, sem falar do valor a nível global. Não? Então é uma coisa impressionante. Ok, aves existem em qualquer parte do mundo, do norte para o sul, não? E tem mais de 11 mil espécies. Os primatas são 700 e principalmente nas matas tropicais. Mas como símbolos da mata tropical são excelentes. Então eu falei, por que não fazemos a mesma coisa com primatas, com primate watching? Então comecei com isso há mais de 20 anos e eu estou usando minha lista, quase certo que é a maior lista do mundo, e faz 2 anos, eu nunca vou ver todos os 700 e poucos, mas cheguei à conclusão que um objetivo interessante foi a possibilidade de ver todos os 80 gêneros. Então, finalmente, no início de 2019, vi o gênero número 80 lá no sul da Tanzânia, que é um gênero que é um tipo de bicho, quase uma mistura com baboon e mangabe, não? Que chama-se Runguecibus, ou kipunji. E, felizmente, eu tive a presença do BBC junto comigo, que filmou isso, e você pode ver essa filmagem numa série que eles fizeram no ano passado sobre primatas, uma série de 3 horas que é excelente, a BBC, esqueço do nome da série, mas é bem interessante. Então, estou tentando estimular isso de várias maneiras diferentes, produzindo guias de campo, pocket guides, pequenos guias, eventualmente um app como eles têm para birdwatching. Tem vários apps para birdwatching e tentando criar uma competição entre primatólogos e outras pessoas interessadas em ter uma lista maior do mundo, né? E as pessoas adoram fazer listas. Sim. Estou tentando estimular isso sempre mais entre as pessoas, a comunidade que gosta de primatas. Vamos ver se dá certo, mas por enquanto está indo bem. Eu gosto muito de ficar com uma organização sem fazer mudanças cada 5 minutos. Então, quando eu saí da universidade, entrei na World Wildlife Fund e fiquei lá 11 anos. Depois eu fiquei cansado da maneira deles trabalhar, eu fui para Conservação Internacional, criei o programa do Brasil lá, e esse programa agora, o ano passado, também fez 30 anos, fizemos um livro excelente, CI Brasil fez um livro excelente sobre a história da conservação no país, e 25 anos como presidente da Conservação Internacional e 3 anos como Executive Vice Chair, né? Bom, depois de 28 anos também fiquei um pouco cansado com essa organização e tive a oportunidade de entrar no que chamava no momento, na época, Global Wildlife Conservation, que foi uma organização criada em 2008 por um jovem, realmente jovem, Wes Seacrest, que agora, depois de 13 anos de existência, ele só tem 46 anos agora. E eu gostei muito da filosofia deles, e quando eu entrei, foi mais ou menos 4 ou 5 pessoas. Entrei no fim de 2017. Agora somos mais de 50 pessoas com um orçamento de mais ou menos 40 milhões de dólares. E trouxemos da conservação internacional muitos dos melhores, inclusive Anthony, Ella Outlook, que trabalha comigo, Jill Sena, que trabalha comigo, e eu creio que temos como 12 ou 13 pessoas da CI que agora estão trabalhando com o que era Global Wildlife Conservation, mas faz uns
que agora 4 meses decidimos trocar nosso nome de Global Wildlife Conservation para Rewild, porque achamos que foi uma coisa mais ativa, mais interessante, porque tem tantas organizações que chamam-se Wildlife Conservation Global, e achamos que Rewild era mais dinâmica. E tivemos a grande sorte de trazer junto com a gente o famoso ator Leonardo DiCaprio. DiCaprio, durante 20 anos, teve uma fundação dele que chamava Leonardo DiCaprio Foundation, mas em 2019 ele decidiu juntar a fundação dele com a nossa, e agora a fundação dele faz parte de nossa organização. E, obviamente, ele tem muita visibilidade e muito impacto. Estamos agora criando um novo conselho que vai ter muitas pessoas de influência e estamos trabalhando, acho que estamos com mais ou menos 60 países onde estamos atuando no momento, estamos crescendo bastante rápido. E os objetivos principais são a conservação de espécies, como primatas e outros, áreas protegidas e trabalhando também muito com povos indígenas e outras comunidades locais. Basicamente, o que sempre fiz na minha carreira, e Anthony também, mas é sempre importante ter uma organização que tem a mesma filosofia que você tem. E, às vezes, as grandes organizações mudam de filosofia, e quando acontece isso, como foi o caso com a Conservação Internacional, é bem achar outra organização que mais na mesma linha de pensamento. Sensacional. Poxa, a gente, eu não tenho nem como falar, né, como agradecer você recebê-lo novamente aqui no nosso podcast. Anthony, né, pela primeira vez. A gente fez uma tentativa, né, o Anthony falou que não gosta da entrevista, mal sabe ele que eventualmente eu vou gravar com ele uma entrevista. Vai acontecer, Anthony. Ele fala que não gosta, mas na verdade ele fala muito bem, tem muita coisa para contar. Eu fiquei super curiosa aqui querendo um episódio do Anthony. Sem o Anthony, a gente não poderia fazer o que estamos fazendo. Ele é o que eu sempre chamo o go-to person, o cara-chave. Se alguém quer saber algo sobre o status de conservação, sobre taxonomia de primatas, qualquer coisa, cada 5 minutos tem gente querendo fazer contato com ele para saber quais são os números, os dados mais atualizados. Sem ele, eu também, cada 5 minutos. Anthony, quantas espécies temos agora? O que temos ameaçado lá em Madagascar, ou na Indonésia, não sei o quê. Acho que eu sou o cliente número 1 de Anthony, semanalmente. Muito bom. Não, acho que essa pandemia me fez bicho do mato, eu não sei. Sei lá. Mas, devolvendo o elogio, né? Não, eu não teria feito quase nada de que eu fiz, sem ter tido essa parceria com o Russ. Então, acho que tem sido uma coisa mais incrível. Eu sei que muita coisa que eu fiz, eu nunca teria feito se não fosse o estímulo, e às vezes o dinheiro, e a contextualização que Russ me forneceu, a capacidade dele de me dar uma inspiração enorme da importância da pouca contribuição que eu tenho, mas ainda a Russ me mostra que realmente ajuda. E pouca coisa me afeta tanto quanto de ver a destruição da Amazônia. Isso que está me matando agora. É terrível. Para o Brasil, especialmente. Mas foi Russ que me levou para Minas Gerais, foi Russ que me levou para Conservation International, e foi Russ que me levou para Rewild. Então tem sido uma parceria impressionante. E temos mais uns 30 anos para trabalhar junto ainda, não é? Sim! Muito bom. A primeira vez foi uma, né? Eu lá tentando, eu tinha que encontrar um animal para comparar com os saguis, os saguis lá da Amazônia, porque não tinha jeito de comparar nada. Então, ele come goma, ou ele tem um grupo de tamanho, né, ou de tal. E não tinha comparação, porque não tinha outros estudos. Então, o que eu encontrei foi mico-leão para comparar e dar bom sentido para o que estava fazendo na Amazônia para comparar. Aí eu encontrei Russ, que falou, desiste desse estudo, não, vem fazer levantamentos, né, vai passeando para fazer um levantamento de quantos tem. Aí eu consegui resistir isso e terminar meu doutorado, mas a partir daí fizemos uma parceria impressionante. Que legal. Sensacional, muito bom. Encaminhamos-me. Sim, fantástico. Nossa, acho que podemos
fechar com essa troca entre vocês aí, né, Fê? Os velhinhos da conservação, mas ainda ativos. Os velhinhos não, os pioneiros e os que ainda fazem, assim, o maior tem uma contribuição imensa para a conservação. Muito obrigado. Muito obrigado, Russ. Não, um prazer. Obrigado por ter ouvido a gente todo esse tempo. Imagine, um prazer sempre. E muito obrigado, Anthony. E espero que vocês gostem deste episódio e da série de episódios sobre os primatas criticamente ameaçados da Mata Atlântica. E esse foi o maravilhoso episódio de abertura da nossa série especial sobre os primatas ameaçados da Mata Atlântica. A gente espera fortemente que consigamos fazer um pouco de diferença e levar um pouco a importância, a beleza desses primatas para as pessoas que nos escutam. Então, gente, divulguem muito, porque a gente vai trazer conteúdo sobre espécies que estão realmente criticamente ameaçadas. Então, vamos dar uma força e espalhar essa informação para todo mundo que quiser e puder e tiver curiosidade em saber um pouco mais sobre primatas, sobre natureza, sobre conservação de biodiversidade. Lembrem de nos seguir nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram @desabrace, no Twitter também @desabrace. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. E se vocês quiserem, puderem e tiverem como nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 no Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou no PicPay em @desabrace para doações pontuais. E quem quiser também aí uma camiseta, uma caneca, algum produtinho do Desabraçando Árvores, vocês podem encontrá-los na nossa lojinha em www.loja.desabrace.com.br. E esperamos vocês nos próximos episódios. Até lá!